Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é campeonatos estaduais, um giro pelo Brasil. Começaram alguns estaduais nesta semana. Peguei aqui 4 para a gente falar um pouco, para passar os jogos do meio de semana, a classificação da primeira rodada, mas principalmente explicar como serão os campeonatos carioca, paranaense, baiano e também pernambucano. Aqui os grandes: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco do Rio, Náutico, Sport, Santa Cruz do Recife, Bahia e Vitória da Bahia, Atlético Paranaense e Curitiba do Paraná. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Deixa eu começar com o carioca, que teve nessa semana já a primeira rodada. Portuguesa 1, Bangu 0, Botafogo 1, Madureira 0, Flamengo 4, Audax Rio 0, Nova Iguaçu 2, Sampaio Correia 1, Vasco 2, Boa Vista 0, Volta Redonda 1, Fluminense também 1, Fluminense com um time bem alternativo, empatando aí. Vencia a partida, o Lelê marcou o gol do Fluminense, no finalzinho Volta Redonda empatou com o MV, então essa é a primeira rodada aqui do Campeonato Carioca. Deixa eu explicar como é que vai ser o Carioca na temporada 24, vamos lá. São 11 rodadas, pessoal, são 12 equipes, são 11 rodadas nesta primeira fase, que é a Taça Guanabara. Pontos corridos. Ao final das 11 rodadas, o primeiro colocado vai ser o campeão da Taça Guanabara. Aí, primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados vão disputar o título do Campeonato Carioca. Nas semifinais, o primeiro enfrenta o quarto colocado, o segundo enfrenta o terceiro. Vencedores vão para a finalíssima do Campeonato Carioca. Do quinto até o oitavo lugar, vão disputar a Taça Rio. Nas semifinais, o quinto pega o oitavo, o sexto pega o sétimo colocado. E ao final das 11 rodadas, o último colocado, 12º, cai para a Série B do Campeonato Carioca. Entendido? Vamos seguir. Vamos para o Paranaense, que teve primeira rodada nessa semana. São Joséense 0, Cianorte 1. O Atlético Paranaense fora de casa bateu o Andraus Brasil por 2-0. No clássico de Maringá, deu Maringá. Maringá Futebol Clube 3, Galo Maringá 0. O Operário de Ponta Grossa empatou em casa com Londrina, 0-0. Curitiba fez 3-1 em casa no PSTC. E o Cascavel perdeu em casa para o Azures por 2-0. Foi a primeira rodada do Campeonato Paranaense. Vamos à fórmula do Paranaense. Turno único na fase inicial. São 12 times, 11 rodadas. Ao final das 11 rodadas, os 8 primeiros avançam para as quartas de final. Nas quartas de final, primeiro enfrenta o oitavo, segundo enfrenta o sétimo, terceiro enfrenta o sexto colocado e o quarto enfrenta o quinto colocado. E ao final das 11 rodadas, 11º e 12º caem para a Série B do Campeonato Paranaense. Vamos para Boa Terra. Bahia teve, já nesta quinta-feira, abertura da segunda rodada com Jacobina 1, Itabuna também 1. A primeira rodada começou domingo e terminou nessa quarta-feira. Domingo teve Bahia de Feira 6, meia dúzia, Jacobina 1, Itabuna 1, Atlético 2. Nesta quarta-feira, Barcelona e Juazeirense empataram em 0-0, o Vitória derrotou o Jacuipense fora de casa por 1-0 e o Bahia perdeu em casa para o Jequié por 1-0. Fórmula do Baiano. São 10 equipes, 9 rodadas na primeira fase. Ao final das 9 rodadas, os 4 primeiros avançam para as semifinais. O primeiro na semifinal, o primeiro enfrenta o quarto colocado, o segundo enfrenta o terceiro. E ao final das 9 rodadas, 9º colocado e 10º colocado caem para a Série B do Campeonato Baiano. Entendido? É isso aí. Estamos apenas no começo dos campeonatos. Para fechar, vamos para Pernambuco, que teve já a segunda rodada nesse meio de semana. Maguari e Petrolina 1-1. O Sport perdeu para o Retrô por 4-2. O Santinha Santa Cruz fez 1-0 no Flamengo. Nessa quinta-feira, o Afogados perdeu em casa para o Náutico por 1-0. E o Porto foi derrotado em casa pelo Central de Caruaru por 3-2. Fórmula do Campeonato Pernambucano. São 10 equipes. Ao final das 9 rodadas, turno único, 9 rodadas na fase classificatória, primeiro e segundo colocados garantem vaga para semifinais. Hoje, por exemplo, Retrô e Central já estariam nas semifinais da competição. Do terceiro até o sexto colocado, vão disputar a segunda fase, uma espécie de quartas de final. Aí, o terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto colocado. Beleza?
Retrô e Central esperando pelos vencedores dos duelos aqui, para os jogos semifinais. Aí os vencedores das semifinais, claro, vão disputar a finalíssima do Campeonato Pernambucano. E ao final das 9 rodadas do Pernambucano, 9 rodadas, 9º e 10º colocados caem para a Série B da próxima temporada. Tá certo? Então, nesse começo assim, com este ano, a cada semana eu vou trazer aqui campeonatos estaduais para mostrar a fórmula e tudo mais. Então hoje passamos aí o Carioca, passamos o Baiano, passamos o Pernambucano, o Paranaense, enfim, para que você possa ter uma ideia de como vão acontecer esses campeonatos aí, com grandes times do futebol do Brasil e sempre aqui no Plantão do Paulinho atualizando os campeonatos, rodada a rodada e mostrando a fórmula de disputa dos campeonatos estaduais. Até mais!